Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender como utilizar a fórmula PROC-V. Essa fórmula ela serve para a gente buscar em uma base de dados alguma informação específica a respeito dessa linha, tá? É importante dizer que o PROC-V ele corresponde a informações que estão na mesma linha. Em outra videoaula a gente vai abordar o PROC-H, que faz a mesma função do PROC-V, só que aí a questão é vertical, então são as colunas, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, eu coloquei aqui um exemplo em que a gente tem um nome de pessoas de uma sala de aula, a turma em que essa pessoa é inserida e a nota que ela tirou em uma respectiva prova. É importante perceber que só existe um nome, tá? As turmas elas se repetem, mas para cada nome só tem uma turma e as notas elas também se repetem, mas para cada nome só tem uma turma. Então eu vou colocar aqui no canto, por exemplo, eu quero saber a informação de Fábio Santos, tá? Imagine que essa lista da gente é imensa, então eu não tenho como procurar na mão, ou eu quero procurar apenas uma lista, né? Depois a gente vai ver como é que faz apenas essa lista, uma sublista da tabela principal. Então eu quero saber, de imediato, trazendo através de uma fórmula, quanto é a nota de Fábio, tá? Eu já sei aqui que eu tenho que chegar nessa informação de 7. Mas aí vamos fazer como é que é o cheque. Então o PROC-V, boto igual, PROC-V, percebam que aqui eu tenho PROC, o PROC-H e o PROC-V. Então, o que eu quero é o PROC-V, abro parênteses. Na hora que eu abro parênteses, ele pergunta. Ele tem 4 informações que a gente precisa colocar para que a fórmula funcione. A primeira é, qual é o valor que eu estou procurando, tá? O valor que eu estou procurando é a chave que tem aqui. Eu estou procurando o quê? De quem? Sobre quem? Então, é sobre Fábio, né? Então, eu posso abrir aspas e escrever Fábio Santos, ou eu posso simplesmente direcionar para uma célula. Nesse caso daqui do exemplo da gente, a gente vai direcionar para a célula G7. Então, eu quero procurar a G7, que no caso é Fábio Santos, tanto faz, ponto e vírgula. Aonde que eu quero procurar? Qual é a matriz? Qual é a tabela que eu quero procurar? A tabela é essa aqui. Eu posso clicar e segurar e selecionar a tabela toda, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e selecionar as colunas inteiras. Mas eu vou selecionar as colunas inteiras, isso faz diferença. Ponto e vírgula. Essa informação de número índice é a principal para a gente entender na PROC-V. O que ele quer saber? A informação que você quer, ela está em qual coluna? Ela, no caso, a gente quer a nota, tá? Então, ela está de acordo com a tabela que eu selecionei anteriormente, certo? Essa que está marcada em vermelha. A coluna de nota, que é a que eu quero, ela está em que número? Então, vamos lá. Ela está na... A primeira não é, ela é a segunda não é, é a terceira. Então, aqui eu coloco um 3. Vou repetir. Se eu quisesse a informação de turma, esse número aqui seria 2, certo? Se eu quiser a informação de nota, esse número é 3. É a terceira coluna da tabela que eu selecionei anteriormente, tá? Essa informação é muito importante, senão não vai dar certo sua fórmula. Percebam que aqui eu propositalmente deixei essa tabela não na coluna A, tá? Eu deixei ela começando na coluna C, porque a contagem começa a partir da tabela que você selecionou aqui na matriz tabela. Então, eu vou trazer aqui a coluna 3, começando da C, então 1, 2 e 3, ponto e vírgula. Ele já dá aqui um exemplo. Eu quero uma correspondência aproximada ou eu quero uma correspondência exata. Ou seja, se eu tivesse um Fábio Santos escrito de um pouquinho diferente, eu poderia colocar a verdadeira, né? Mas isso aqui é muito perigoso, porque às vezes tem uma tabela tão grande e o Excel que faz essa correspondência, ele que aproxima, então você tem a chance muito grande de errar. Então, em geral, é importante que use essa correspondência exata. Então, tem que ser exatamente o nome Fábio Santos, tá? Você pode dar duplo clique aqui, ele vai escrever falso, ou simplesmente colocar um 0, tá? Na linguagem de informática, 0 é
já diz que é falso, né? E o 1 é que diz que é verdadeiro. Então, eu coloquei o 0 aqui, fechei o parênteses e deu Enter. Olha, na hora que eu dei o Enter, que eu fechei a fórmula, ele trouxe que Fábio Santos, a nota de Fábio Santos é 7. Vamos fazer alguns testes para a gente verificar se a nossa fórmula tem sentido. A primeira coisa é o seguinte, quando eu coloquei aqui esse 0, eu disse que a correspondência era exata. Então, se, por exemplo, eu vir aqui e tirar o acento de Fábio, colocar Fábio sem acento, ela não vai achar, tá? Se eu vir aqui e colocar apenas Fábio, mesmo que com acento, ela também não vai achar. Então, essa fórmula é muito interessante porque ela realmente só traz o valor exato, tá? Então, aqui eu posso escrever, por exemplo, Paulo Costa. Ela vai trazer. Então, se eu tivesse uma lista, por exemplo, Fábio Santos e Adriana Sampaio, eu poderia, como eu fiz essa informação de C e E, a coluna inteira, eu posso simplesmente arrastar aqui que ele já vai trazendo todas as informações, tá? Além disso, o que a gente pode também avaliar sobre a PROC-V? A PROC-V, ela sempre vai trazer a coluna, a informação que é chave, que no caso a gente escolheu para ser o nome, ela sempre tem que estar na primeira coluna. Então, por exemplo, se eu vir aqui, vou copiar aqui para esse outro lado, tá? Copiar aqui. Tirar o nome, desculpem. Tirar o nome daqui e colocar depois e tentar fazer um PROC-V aqui. Vamos lá, vamos pegar Fábio, tentar novamente, tá? Igual, PROC-V de quem? Ou escrevo Fábio Santos, ou eu venho aqui e coloco em referência essa célula que está escrito Fábio Santos. Aonde? Qual é a matriz tabela? É essa. Tá? Dessa vez eu vou deixar assim, só o quadradinho. Ponto e vírgula. O que eu quero saber? A nota. A nota está na segunda coluna, então é 2. Correspondência exata? Correspondência exata, 0. Essa fórmula ela não vai funcionar, porque a minha chave, que é o nome da pessoa, não está na primeira coluna, tá? Então, vocês vão ver que ele vai dar erro, tá? Agora, se eu vir aqui, trocar de volta, ela vai funcionar. Então, essa é uma informação que é importante, saber que ela tem que estar na primeira coluna. Bom, vamos lá. O que mais é que a gente pode aprender com a PROC-V? Eu posso colocar aqui, por exemplo, para tentar identificar quais são as turmas. Se eu procurar, por exemplo, esqueça essa tabela aqui, Thaís. Eu só tenho uma tabela de turma e nota. Se eu quiser saber, procurar pela turma 501, qual é o valor? Eu tenho 3 valores aqui para 501. Eu tenho 6, 6 e 5. Se eu quiser saber aqui qual é o valor que a PROC-V vai me trazer, tá? Então, vamos lá, vamos tentar. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou escrever 501. Então, PROC-V, qual é o valor? 501 em qual tabela? Nessa aqui, certo? Ponto e vírgula. Quero saber o quê? A nota. A nota está na segunda coluna da tabela que eu selecionei. Então, 2. Correspondência exata? Correspondência exata. 0, então, né? Fechei o parênteses, deu Enter. Ela trouxe apenas a primeira nota. Então, é importante a gente saber que PROC-V ele traz a referência da informação, a informação-chave que você está buscando é sempre a primeira coluna, e ela vai trazer de cima para baixo a primeira informação que ela encontrar, tá? Se eu vir aqui, por exemplo, alterar para 7, aí ele muda para 7 aqui, tá? Mas ela sempre vai trazer a primeira informação. Então é isso, minha gente. Quem gostou, quem curtiu, quem aprendeu, dá um like aí, segue a gente no canal. A gente vai estar botando agora, os próximos vídeos serão sobre soma cis e média cis, também nessa mesma didática, tá? Acho que é importante. Se eu quiser, por exemplo, tirar uma média aqui da turma 501, como é que a gente ia fazer? Tirar uma soma ou uma contagem de pessoas, aí vai ser a próxima aula de conta e cis e tal. Então curte aí, valeu, obrigada.